Olá, você que está aí entrando numa nova empreitada, querendo abrir a sua empresa, está com dúvida? Precisa de algum esclarecimento? Então vem comigo. Nesse vídeo eu vou te dizer como é fácil abrir um MEI. Vou te dizer também quais são as vantagens e desvantagens nessa nova caminhada aí que você decidiu dar esse novo passo, certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Nilva, eu sou contadora, tenho um MBA em Gestão de Finanças e Controladoria, tenho pós-graduação em Gestão de Custos e Planejamento Estratégico e também em Gestão de Produção. Então vamos lá, como abrir o MEI? Muita gente tem me perguntado se precisa pagar para abrir o MEI. E o custo do MEI ele é zero. Até um pouco mais pra frente vamos falar sobre isso. E eu fui verificar o que estava acontecendo. Eis que as pessoas estavam acessando os links errados do portal do empreendedor. Existem outros anúncios de empresas que prestam serviço para a abertura do MEI. Elas pedem todos os seus dados cadastrais para daí então fazer a abertura do MEI e cobram por esse serviço, certo? O correto é que você acesse lá na internet esse endereço www.portaldoempreendedor tudo junto.gov.br. Por quê? Gov de governo, BR de Brasil, certo? Então existem outros sites, .org, portal do empreendedor, alguma coisa, que são de empresas que prestam esse serviço de assessoria para a abertura do MEI, certo? Então fica ligado, na hora que você precisar fazer a sua abertura, na hora que você for lá para acessar o site do portal do empreendedor, é esse o endereço correto que você deve estar acessando, certo? Então, dentro do portal do empreendedor, você vai já no início, existe ali um anúncio de formalize-se. Eu não sou um MEI e pede para formalizar. Você clica em formalizar e segue ali o passo a passo, inserindo os seus dados conforme o site for pedindo, e você então vai ter ali a sua inscrição da sua empresa MEI, certo? Então, quais são as vantagens de ser um MEI? Tem vantagem? Tem sim. Qual a vantagem? Você automaticamente, a partir do momento que você entrou no site, fez o seu cadastro e finalizou o cadastro, imediatamente você já vai ter o seu CNPJ, certo? Você já vai ter ali um número de CNPJ e também o seu alvará de funcionamento. Sim, o que não acontece para empresas do Simples Nacional, empresas limitadas, Eireli, enfim, de outras naturezas jurídicas que tende aí a passar por todo um processo e precisam até inclusive do contador para poder fazer todo esse processo, que são pessoas mais capacitadas para isso, perfeito? Mas o MEI, ele simplificou toda essa organização documental, certo? E você lá sai já com o seu CNPJ, com o seu alvará, você já é inscrito na junta comercial do seu estado e fica aí regular com a Receita Federal diante como pessoa jurídica, certo? Outra vantagem, você pode emitir nota fiscal. Se você é um prestador de serviço, se você é um comércio, se você é uma pequena fábrica e você está dentro lá das atividades que compõem o MEI, que estão habilitadas para ser MEI, e isso dentro do site, no momento em que você for se inscrever, lá estarão listadas todas as atividades que podem aderir a esse regime do microempreendedor individual, certo? Então, se você vai prestar serviço ou vai vender um produto para uma outra empresa, uma pessoa jurídica, você tem que emitir a nota fiscal.
Ou ainda assim, mesmo que se for uma pessoa física e essa pessoa pedir a nota fiscal, é sua obrigação também fazer a emissão de uma nota. Aí você vai me perguntar, mas Nilva, como é que eu vou fazer a emissão da nota? Eu nem sei como é que eu posso fazer isso, aonde faz isso. Então, aí dividimos em duas partes, certo? Se você é um prestador de serviço, você vai fazer a emissão da nota através do site da sua prefeitura. Por quê? Porque o prestador de serviço, ele paga dentro da guia do MEI, ele paga o ISS, que é um imposto municipal. Logo, cada município, cada prefeitura tem lá o seu sistema, certo? E através do seu cadastro lá na prefeitura, você vai ter um código, certo? Municipal, e através desse código você vai ter acesso a esse ambiente dentro do site da prefeitura, onde você vai poder, então, emitir as suas notas de serviço, perfeito? Se você é um comércio, né, uma fábrica, enfim, você vende um produto, você precisa da inscrição estadual? Aí depende, porque cada estado, ele trata de forma diferente as atividades do MEI, certo? Então, você tem que buscar no site da Fazenda Estadual do seu estado e verificar como ela trata o MEI na emissão da nota fiscal, certo? Existe o emissor de nota fiscal avulsa, certo? E tem que ser visto, então, no seu estado, no site do seu estado, como é feita essa tratativa. Perfeito? Mas, a princípio, você vai precisar, e isso vale para todo mundo, da sua inscrição estadual, certo? Participar de licitação. O MEI, ele fica apto também a participar de licitação, e isso é uma outra vantagem, até porque existe uma legislação própria para MEIs que são licitantes, certo? Então, se você é um MEI e vai participar de uma licitação, existe uma legislação que te beneficia quanto a isso também, certo? Custo zero, é aquela história, quanto custa para abrir no MEI? Não custa nada, custa o seu tempo de você ir lá no site do portal do empreendedor, fazer a sua inscrição e sair com o seu CNPJ na mão, certo? Não custa nada. Faturamento. O faturamento do MEI, ele está limitado a R$ 81 mil no ano. Então, aí dá uma média de 6.750 mensais, certo? Nilva, mas eu abri o meu MEI em junho. Então, você vai pegar essa proporcionalidade e multiplicar pelos meses em que você está enquadrado. Se é a partir de junho, então já não é mais o 81, porque já passaram-se 6 meses, certo? Então, dali para frente, você vai ter que ter como receita máxima ali 40.500, por aí, certo? Então, 81 mil no ano, perfeito? Muito cuidado, porque esse limite de faturamento, ele não pode ser ultrapassado, tá? Porque se ele for ultrapassado, o que acontece? Se ele for ultrapassado em 20%, você vai pagar, além da guia do mês, você vai pagar ainda uma multa por ter excedido o limite de faturamento dos 81 no ano, certo? Você vai pagar uma multa e vai ser desenquadrado e enquadrado ali na primeira faixa do Simples Nacional, certo? Agora, se você extrapolou e não se desenquadrou, certo? Você pode ser fiscalizado e ter que retroagir, ou seja, voltar em toda a sua receita auferida durante aquele ano ou durante os 5 anos em que prevê a legislação para fiscalização, certo? E você vai ser enquadrado daí então
no regime do ano em que você extrapolou esse faturamento, perfeito? Então aí você vai lá para as faixas do Simples Nacional e isso vai depender muito de quanto você faturou. Então muito cuidado para não estourar o limite de faturamento. Não para não estourar, mas para ter o planejamento de quando esse limite vai ser ultrapassado, para que você se antecipe e peça a sua exclusão antecipadamente, correto? Assim, dessa forma, você vai estar fazendo a coisa certa, tá? Imposto único. Sempre quando é falado que o MEI ele paga um imposto único, não quer dizer que ele paga um só imposto, quer dizer que ele paga os impostos em uma única guia, certo? Por quê? Porque a guia, ela contempla, para quem é prestador de serviço, ela contempla a Previdência mais o ISS. Para quem vende um produto, ela contempla a Previdência mais o ICMS. Agora, se além de vender um produto, você também presta um serviço, você faz as duas coisas, então você vai pagar a parte previdenciária e também o ICMS e o ISS, certo? Então, todos esses impostos, eles ficam agrupados ali dentro de uma única guia, e essa guia você vai emitir mensalmente dentro do portal do empreendedor. O nome dessa guia é DAS, certo? Contador. É uma vantagem não ter um contador, ou seja, nesse sentido da vantagem de não ter o contador, é que você, como MEI, não é obrigado a ter um profissional da contabilidade para fazer o acompanhamento do seu negócio. Isso não quer dizer que o seu negócio não precise de controle, não precise de gestão, não precisa de atenção, certo? Isso é você quem tem que se qualificar para poder fazer, certo? O contador, ele é dispensável porque não existem outras declarações mais complexas que o regime do MEI, ele precise fazer, que você precise do contador para que sejam feitos, certo? Se você quiser pontualmente estar consultando um profissional da contabilidade para te esclarecer, para te ajudar a fazer alguma coisa que você não saiba, é válido, mas não é obrigatório que você pague ali mensalmente o profissional da contabilidade para que ele acompanhe o seu negócio. Por quê? Porque o seu negócio ele ainda é pequeno, certo? Se formalizou para que pudesse crescer. Então, dentro desse ambiente, entende-se que a pessoa, assim como você, que quer abrir o seu MEI, que está iniciando essa caminhada, entende-se que você está se qualificando para fazer a gestão, está aprendendo a mexer administrativamente também com os controles e registros do seu negócio, para que você se prepare dentro da sua empresa, que agora é pequena, mas que não é porque ela é pequena que ela vai deixar de ser correta, para que quando ela cresça e se estabeleça de uma forma maior, ela chegue para a contabilidade, que vai ser o momento que você vai precisar desse profissional de forma organizada, de forma ordeira e de forma a que você consiga prestar todas as informações para que esse profissional possa te dar o retorno que você precisa também, certo? Conta bancária. O MEI, hoje, nas várias instituições bancárias, já tem uma linha exclusiva para o MEI, certo? Você já pode abrir uma conta de pessoa jurídica do MEI. Então, cada uma das instituições aí tem as suas apresentações e benefícios, enfim. Então, você tem a vantagem de ter também a sua conta bancária como pessoa jurídica. Muito importante,
Não confunda as duas movimentações. A movimentação da sua empresa, certo? Como pessoa jurídica e a movimentação da sua família, a sua movimentação pessoal como pessoa física. Você tem que saber separar as duas finanças, por quê? Porque a sua empresa tem que lhe pagar ali o seu prolabore, digamos assim, para que você traga o sustento para sua família a partir da sua empresa. E ela tem que gerar recursos para que ela se mantenha também, certo? Então isso é muito importante que você não misture as contas. Linhas de crédito é uma outra vantagem também que quem abre uma empresa como MEI também tem. Existem nas instituições hoje várias linhas de créditos que facilitam muito a vida desse empreendedor, certo? Esse que está começando agora e que se vir a precisar de um crédito para capital de giro, enfim, ou para algum tipo de aporte para a sua empresa, ele vai conseguir, porque essas linhas de crédito, elas tendem a ter uma taxa bem mais atrativa do que outras que são estabelecidas para empresas em outros regimes, certo? Muito bem, então aqui nós falamos de algumas vantagens, vamos falar agora das desvantagens, porque todo bônus tem seu ônus. Então, o MEI também tem as suas desvantagens, embora muitas as vantagens, também tem algumas desvantagens, ou até nem são desvantagens, mas são tópicos que você tem que ter atenção ou até saber mesmo, para que você ali não caia em algum tropeço por falta de conhecimento, tá? Uma das desvantagens de ser MEI é o risco do patrimônio pessoal. Essa desvantagem, nós vamos conversar bem sobre ela agora. Por quê? Porque a partir do momento que você resolve ter uma empresa, eu quero ter uma empresa. Eu vou começar uma empresa pequena, eu vou abrir o meu MEI. Você tem que levar isso com seriedade, você tem que fazer disso a sua caminhada, a sua empreitada, tijolinho a cada dia, para que você monte o seu castelo, certo? Porque o risco do patrimônio pessoal, ele fala que tudo o que a sua empresa faz como PJ, ela respinga na pessoa física. Por quê? Porque as duas coisas estão vinculadas, certo? Você não tem uma natureza jurídica diferente. Você é uma pessoa física que tem um CNPJ, certo? Então, se você não fizer a coisa certa desde o início, não fizer os seus planejamentos, os seus estudos, pezinho no chão, fazendo a coisa certa, e daqui a algum tempo você angariar dívidas, não ter como pagar e começar a ter aí uma situação financeira difícil, isso pode respingar nos seus bens, no seu patrimônio, certo? Então uma coisa está vinculada à outra, sim, certo? Então muito, muito, muito cuidado com isso, tá bom? Pagamento da contribuição mensal, essa desvantagem que você tem que pagar a sua guia todos os meses. Então, todo dia 20 você não pode deixar de pagar a sua guia. Ah, Nilva, eu abri o meu MEI, mas eu não estou usando. Não importa, tem que ir lá pagar. Fez a inscrição, abriu o MEI, você já é pessoa jurídica. Então, o que acontece? Você tem uma dívida, você já começou a ter a sua primeira obrigação, que é o pagamento da sua contribuição mensal, certo? Se você, mesmo que você não esteja atuando como MEI, mas fez a inscrição, diante da Receita Federal, você tem a sua obrigação. Então,
todo dia 20 você tem que emitir a sua guia e tem que pagar ela, certo? Se você não pagar, vai ficar em atraso, certo? Aí depois é uma novela, porque você vai ter que angariar fundos, né, num montante bem maior, para poder pagar com juros e multas, enfim. Não vamos entrar em detalhes aqui quanto a isso nesse vídeo, mas fica aí a dica. O limite de compra e faturamento. Nós falamos do limite de faturamento, que é de 81 mil por ano, de 6.750 em média por mês, certo? Ah, Nilva, posso faturar 6? Posso faturar 5? Posso faturar 8? Posso, desde que não passe dos 81 por ano, ou fracionado, se caso você não iniciou de janeiro, certo? E isso tem a ver com a compra também. Você não pode, certo, querer comprar 90 mil se você pode faturar só 81 no ano. Então isso tem que ficar muito claro mesmo, certo? Seguro-desemprego, isso é uma pergunta muito recorrente. Nilva, eu trabalho e tenho o meu MEI. Ah, se eu sair, vou ter direito ao seguro-desemprego? Eis que, se você sair, se você foi dispensado sem justa causa, certo? Você tem sim direito ao seguro-desemprego, conforme a previsão lá da legislação trabalhista, perfeito? Em relação ao MEI, o que acontece? Se você não oferir nenhum tipo de renda que tenha provindo dessa sua atuação como MEI, a legislação ela diz o seguinte: o indivíduo que não comprovar a renda própria suficiente à manutenção da família, exceto se demonstração na declaração anual simplificada da microempresa individual, ou seja, abriu o MEI e não oferiu a renda e não comprometerá o seu benefício. Isso está previsto lá na Lei 7.988 de 90. Houve uma alteração. Na verdade, antes, a partir do momento que você fizesse a inscrição no MEI, você já tinha esse direito de seguro-desemprego cessado. Então, agora não. Agora você tem sim o direito, desde que, certo? Desde que você não tenha nenhuma renda que provenha desse trabalho do MEI. Perfeito? É isso. Outra coisa, aposentadoria por idade. O entendimento do MEI, para você que vai fazer agora a sua inscrição, ou que acabou de fazer essa inscrição, é o seguinte: você agora é um microempreendedor individual. Logo, você contribui com a guia única. Essa guia única, ela vai lhe dar o direito, dentre outros, à aposentadoria por idade, certo? Essa aposentadoria, ela equivale ao valor de um salário mínimo. Isso tem que ficar claro para você. A aposentadoria do MEI, ela equivale a um salário mínimo. Nilva, mas eu não quero me aposentar só com um salário mínimo. A aposentadoria prevista para esse regime é por idade. Ela não é por tempo de contribuição. Ah, mas se você tem contribuições para trás, elas podem se juntar a essa? Sim, podem. Ah, você quer se aposentar por tempo de contribuição? Aí você vai ter que fazer o recolhimento numa guia adicional da diferença do que está sendo recolhido através da guia do MEI. A guia do MEI, ela corresponde a 5%. Então, a diferença dos 20%, que seria de um trabalho como autônomo, na regra geral, digamos assim, seria 15%. Então, você pegaria essa guia
e recolheria também essa guia da diferença, dentro lá da faixa que você acha que seria um bom benefício lá na frente. Só que fica claro que pelas regras da Previdência, o cálculo que é feito em cima das contribuições mais altas é feita uma média, certo? Então, com toda essa mudança que previdenciária também que está havendo, né? Então é necessário que se faça um cálculo depois, perfeito? Mas para vias de regra, se você quer se aposentar por tempo de contribuição, você deverá sim recolher uma guia adicional da diferença dessa guia de recolhimento do MEI. Se você recolher só a guia do MEI, você está apto a se aposentar sim, mas com apenas um salário mínimo e por idade, certo? Então, o que nós vimos aqui nessa aula de hoje? Fazendo um resumão, nós vimos aqui como a gente vai abrir o MEI no lugar certo, certo? Quais são as vantagens do MEI? Você foi lá, você se inscreveu, já saiu com o CNPJ e já saiu com o alvará. Você pode sim emitir nota fiscal, certo? Seja ela de serviço ali na sua prefeitura ou na Cefaz do seu estado. Aí você vai ter que dar uma olhada como é que funciona aí a Secretaria da Fazenda do seu estado em relação ao MEI, certo? Você vai poder sim participar de licitação e inclusive temos aí a legislação que são benéficas para quem é do MEI licitante. Custo zero, você não paga nada para você abrir o seu MEI. Faturamento, muito importante, você não pode ultrapassar os R$81 mil de faturamento no ano. Salvo se você não começou lá em janeiro, começou no meio do ano, tem que ser feita a proporcionalidade, não pode esquecer. Guia única, você paga os seus impostos numa guia única, perfeito? Lá, Previdência, ISS quando for serviço, Previdência e ICMS quando for comércio, e quando for comércio e serviço, paga tudo junto, certo? Contador, não precisa de contador, salvo se você realmente precisar de algum serviço que você ache necessário. Conta bancária específica para o MEI, cada uma das instituições, elas têm a oferecer benefícios para você que é MEI, quer aí abrir sua conta bancária, linhas de crédito com taxas mais atrativas. Para quem é do MEI, hoje já existem linhas de créditos próprias para isso. As desvantagens, risco, patrimônio de pessoa física. Você não pode esquecer que o seu CNPJ está vinculado aí à sua pessoa física. Então, tudo que você fizer de errado da sua empresa vai respingar em você. Fica ligado. Pagamento da contribuição mensal. Não pode esquecer de pagar. A partir do momento que é feita a inscrição, você já tem a obrigação com a Receita Federal. Não importa se você não está movimentando a empresa, perfeito? Limite de compra. O seu limite de compra, ele não pode ultrapassar o seu limite de faturamento, correto? O seguro-desemprego, você tem sim direito ao seguro-desemprego de alguma forma e não tem de uma outra forma, conforme nós já falamos, perfeito? Aposentadoria por idade é a única aposentadoria que é prevista dentro do MEI. O MEI, você se aposenta por idade, com um salário mínimo. Então é isso, gente. Eu espero que realmente tenha contribuído aí para vocês de alguma forma. Espero que tenha ajudado. Se vocês têm algum comentário, alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários aí, dá um like para ajudar o canal a crescer e ajudar mais pessoas. E a gente se encontra numa outra oportunidade. Obrigada!